Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Chefe Trapaceiro, parte 26, capítulo 189. Ao ver isso, Manson também ficou chocado. A cidade gourmet era uma das cidades centrais do mundo humano, e um grande número de pessoas se reunia ali. Mas naquele momento, ele descobriu que era tarde demais, porque os descendentes das 4 bestas já haviam se fixado ao corpo principal. Após consumir uma grande quantidade de energia, o corpo principal começou a retornar à sua forma original. Para derrotar a besta quádrupla nesse estado, era necessário usar força absolutamente poderosa. Claro, você também poderia usar um golpe como o Jantar dos Reis para devorar o oponente diretamente. A melhor opção foi usar o Jantar dos Reis. Esse golpe poderia devorar continuamente a carne da besta quádrupla. Após seu corpo ser danificado, ele se regeneraria continuamente até que suas calorias se esgotassem. Portanto, usar esse golpe era a melhor opção. A dificuldade de aprender esse movimento não era, na verdade, alta. Desde que sua energia de apetite atingisse um certo nível, você poderia realizar esse movimento. O poder desse movimento também dependia inteiramente da pessoa que condensava a energia de apetite. Os 4 reis celestiais usaram esse movimento contra as 4 bestas na história original e, no fim, de fato, obtiveram sucesso. Mas os 4, trabalhando juntos, só conseguiram criar uma esfera do Jantar dos Reis. Nos estágios finais da história, com um único movimento decisivo, a Cássia liberou inúmeras esferas de Jantar dos Reis como gotas de chuva. A energia da fome condensada naquele único movimento era aterradora. Então essa estratégia, desde que você consiga concentrar a energia gasta e atingir um certo nível, pode ser útil, e o que não foi exceção. Para lidar com as 4 feras, ele havia feito muitos preparativos. Naturalmente, ele também precisava dominar esse movimento. Toriko e os outros também haviam aprendido sobre o corpo principal da besta quádrupla com Rin. Naquele momento, eles estavam muito arrependidos, mas era inútil. Agora eles sabiam o que tinham que fazer: derrotar diretamente o cara à sua frente. Contudo, antes que a batalha pudesse começar, a besta quádrupla lançou diretamente uma grande quantidade de fumaça verde. Essa fumaça rapidamente formou uma nuvem verde no céu. Pelas lembranças de seus descendentes, sabia que esses caras não eram fáceis de enfrentar. Assim, desde o início, liberou a chuva verde. Embora a chuva verde não pudesse matar o inimigo no primeiro instante, o veneno invadiria continuamente seus corpos até que suas funções corporais cessassem completamente. Esse era o golpe favorito da besta 4. Mesmo que não conseguisse matar o oponente no primeiro instante, aos poucos ia ganhando vantagem até finalmente eliminá-lo. Mas o alcance dessa chuva verde foi extremamente amplo. A disseminação foi rápida. Havia muita gente do lado de fora dos prédios na cidade gourmet. Quando essa chuva verde caiu, mais de 500 milhões de pessoas foram encharcadas. Nada bom. É a chuva verde do mundo gourmet. Chefe Yuki, precisamos preparar um antídoto imediatamente. Yuda, que reconheceu a chuva verde, soube imediatamente o que tinha que fazer. Ficou claro que desta vez as coisas tinham saído do controle. Agora centenas de milhões de vidas estavam ameaçadas. Não se preocupe, chefe Yuda. Quando estive na Terra da Cura, estudei muitas das toxinas do mundo gourmet em preparação para minha jornada. A chuva verde era uma delas. Eu tenho um antídoto. O único problema é que não tenho muito disso comigo. Precisaremos entrar em contato com a Organização Gourmet Mundial para que as matérias-primas sejam enviadas. Yuki explicou. Ele havia criado uma contramedida para a chuva verde por precaução, um plano de contingência do qual agora se alegrava por ter originalmente. Ele planejava deixar Komatsu tentar encontrar uma solução primeiro, mas então percebeu uma falha crítica na lógica da história original. Na trama original, Komatsu cria uma versão simplificada do mochi medicinal, e a Organização Gourmet Mundial reúne chefes do mundo todo para produzi-lo em massa. Mas seus cálculos de tempo consideravam apenas o tempo de produção. Distribuir esses mochis para centenas de milhões de pessoas? Foi um pesadelo logístico de proporções épicas. Fazer isso em poucas horas, incluindo o tempo de cozimento, era simplesmente impossível. Considerando isso, Yuki decidiu usar o antídoto em aerossol que havia desenvolvido. Não precisava ser ingerido, bastava borrifá-lo sobre as áreas afetadas. É claro que ele não poderia simplesmente ter sacado o antídoto antes da chuva verde aparecer. Isso teria sido muito suspeito. Mas revelar isso agora não tinha problema nenhum. Como um revitalizador que planejava entrar no mundo gourmet, era completamente normal que ele tivesse estudado suas toxinas conhecidas e criado uma contramedida. Tudo o que precisava acontecer agora era que um especialista em venenos como Tilan anunciasse um método para retardar a propagação da toxina, assim como na história original. Em seguida, a Organização Gourmet Mundial poderia preparar os materiais e o equipamento de pulverização. Os indivíduos envenenados só precisariam sair e deixar que o medicamento aerosolizado caísse sobre eles. Mesmo com esse método, Yuki sabia que curar todos em poucas horas seria um desafio. Isso só demonstrava o quão simplificada era a história original. Pensando bem, a dificuldade de salvar tantas pessoas era imensa. O mochi medicinal poderia ter salvado alguns, mas muitos mais teriam morrido. No momento em que Yuki estava prestes a contatar Manson, a transmissão ao vivo foi repentinamente interrompida. O que está acontecendo? Por que a transmissão foi interrompida? Yuki perguntou, confusa. Isso não havia acontecido na história original. Embora os 4 reis celestiais tivessem apanhado bastante, a transmissão nunca foi interrompida. Vou perguntar à Organização Gourmet Mundial. Yuda ligou imediatamente.
Vendo isso, Yuki adiou o contato com Manson por conta própria. Em breve, Yuda teve sua resposta. A transmissão foi interrompida por ordem do diretor Manson. A situação saiu do controle. Ele vai intervir pessoalmente e lidar com a Besta 4. Ao ouvir isso, Yuki pensou por um momento e percebeu que fazia sentido. Essa batalha deveria ser um palco para os 4 reis celestiais. De acordo com o roteiro, eles deveriam ter derrotado a Besta rapidamente. Mas o roteiro tinha saído completamente dos trilhos. Por algum motivo, os 4 reis celestiais erraram, permitindo que as 4 bestas desencadeassem a mortal chuva verde. Com centenas de milhões de pessoas agora envenenadas, a situação estava completamente fora de controle. Manson não podia deixar a situação se arrastar por mais tempo. Quem poderia prever o que mais aconteceria? O número de mortos poderia aumentar ainda mais. Então, ele mesmo resolveria a situação. Interromper a transmissão foi necessário para ocultar sua intervenção. Caso contrário, se o mundo visse que a Organização Gourmet Mundial tinha uma potência capaz de lidar com as 4 bestas, mas permitiu que os 4 reis celestiais estragassem tudo e causassem um desastre de grandes proporções, a confiança pública seria destruída. Embora Manson tivesse ido para o campo de batalha, a Organização Gourmet Mundial ainda estava operacional. Os diversos materiais de que Yuki precisava foram rapidamente transportados por via aérea até ele. Sem dizer uma palavra, ele começou a produzir rapidamente o antídoto. Muito bem, chega por hoje. Misture isso na água e borrife. Isso deve curar o envenenamento. Você tem algumas horas, então agora depende de você. Yuki disse. Desde o momento em que os materiais chegaram até a produção do antídoto, ele levou apenas meia hora. O principal atraso ocorreu no transporte dos materiais. Isso era o máximo que ele podia fazer. O resto dependia da Organização Gourmet Mundial. Ele havia dado a eles um longo prazo, e eles não precisavam se preocupar com a distribuição. Simplesmente tirem todos de seus esconderijos e apliquem o antídoto. Nesse momento, todos os envenenados estavam seguindo as instruções de Tilan para diminuir a propagação da toxina. Portanto, desde que a Organização Gourmet Mundial não cometa erros agora, não deverá haver vítimas. Devemos agradecer-lhe muito, chefe Yuki. Se não tivesse estudado a chuva verde com antecedência, quem sabe quantas pessoas teriam morrido desta vez. Ao ver que o problema havia sido resolvido, Yuda também respirou aliviado. A ideia de centenas de milhões de pessoas à beira da morte um instante antes o fez estremecer até os ossos. Mas agora a crise foi evitada. Foi apenas uma coincidência. Antes que Yuki pudesse terminar, 2 auras poderosas irromperam à distância. Essa é a aura das 4 feras? E a do diretor Manson. O que está acontecendo? Por que as 4 feras ficaram tão fortes de repente? Yuki ficou perplexo. Ambas as auras estavam se fortalecendo a uma taxa visível. Quanto aos 4 reis celestiais, suas auras também estavam se fortalecendo. Ele sabia o que eles estavam fazendo. Como ele também conseguia condensar a energia do apetite, sabia que estavam formando o jantar dos reis. Mas o progresso deles era muito lento. No ritmo em que as auras de Manson e das 4 feras estavam aumentando, quando terminassem, o ataque não representaria nenhuma ameaça. Não sei. Será que nem mesmo o diretor Manson consegue derrubar isso? Yuda perguntou, confuso. Ele sabia que Manson era forte. Na história original, ele havia sozinho repelido a maioria dos robôs GT e feras da corporação Gourmet do lado de fora do local principal. Se Shigematsu não tivesse emboscado, ele não teria ficado gravemente ferido e provavelmente teria entrado direto na batalha principal. Mas agora, ele estava em pé de igualdade com as 4 feras. As auras estão se fortalecendo lentamente. Lembro-me de ter ouvido algo sobre o diretor Manson antes. Ele é semelhante ao mestre Jiro, está sempre em estado selado. Yuki lembrou-se de repente. Manson era de fato forte, mas também incontrolável. Assim como Jiro, ele geralmente estava selado. Mas Jiro não desfez seus selos porque era preguiçoso. Depois de desfazê-los, ele conseguiu controlar perfeitamente seu poder. Já Manson era diferente. Ele não conseguia controlar seu poder. À medida que os selos fossem desfeitos, sua força aumentaria continuamente, seus músculos se expandiriam e ele logo se transformaria em um monstro musculoso. Ao mesmo tempo, devido ao seu poder desenfreado, ele gradualmente se tornaria incapaz de distinguir amigos de inimigos. Mas o descongelamento era um processo. Você não conseguia recuperar todo o seu poder selado num instante. A Besta 4 era, coincidentemente, o mesmo tipo de lutador. Quanto mais ataques recebia, mais forte ficava. Pode-se dizer que ambos eram seres que podiam se fortalecer gradualmente. Chefe Yuda, vou lá dar uma olhada. Já vou indo. Após se despedir, Yuki correu em direção ao campo de batalha. Capítulo 190. Naquele momento, no campo de batalha, o rosto de Manson estava sombrio. Vocês 4 ainda não terminaram? Ele entrou na luta, mas quando chegou, Toriko e os outros já estavam combatendo o corpo principal das 4 bestas. E com seus ataques contínuos, os danos que sofria aumentavam, e sua força ficava cada vez maior. Quando Manson chegou, ainda não havia desfeito seus selos. Ele entrou na batalha de forma precipitada e acabou se envolvendo com a Besta 4. Foi somente então que ele percebeu que em seu estado selado não conseguia mais derrotá-lo. Impotente, ele só pôde desfazer seus selos e pedir aos 4 reis celestiais que preparassem o jantar dos reis. Porque depois de lutar por um tempo, ele descobriu que a força da Besta 4 estava aumentando rápido demais. Nesse ritmo, ninguém sabia quando aquilo ia acabar. Seus próprios selos ainda não haviam sido completamente desfeitos, e ele não ousava arriscar. E se a força daquela coisa eventualmente superasse a sua própria? Assim, ele só pôde adiar o ataque temporariamente e ganhar tempo para os 4 reis celestiais.
Ele havia se esforçado ao máximo para evitar atacá-lo. Afinal, quanto mais se batia, mais forte ele ficava. Mas a besta quádrupla também percebeu que ele estava ganhando tempo, então o forçou a lutar. Diante da grande maioria de seus ataques, ele não teve escolha a não ser contra-atacar. E a cada contra-ataque, o oponente ficava mais forte. A essa altura, Manson já estava ficando desesperado. Porque nesse ritmo, mesmo que os 4 reis celestiais desencadeassem o jantar dos reis, seria tarde demais. E naquele momento, os 4 reis celestiais estavam constantemente atrapalhados. A principal razão para isso era Zebra. Sua personalidade era a causa. Embora os outros 4 reis celestiais geralmente agissem sozinhos, eles não diziam muito quando precisavam trabalhar juntos. Mas Zebra era diferente. Ele já havia se juntado aos outros antes, mas sempre fora um lobo solitário. Após repetidas tentativas frustradas, a Zebra finalmente decidiu cooperar. E assim, uma esfera dourada apareceu. Uma grande fenda se abriu na esfera como uma boca. Essa cena lembrava um pouco Pac-Man. Essa esfera dourada era a personificação do apetite dos 4. Nesse momento, ela também estava se precipitando em direção à besta 4. O que eles tinham que fazer agora era devorá-lo diretamente. Mas já era um pouco tarde demais. Na história original, eles conseguiram devorá-lo com esse movimento porque naquele momento, seu nível de captura era apenas 350. Mas agora, devido à batalha constante com Manson, seu nível provavelmente estava se aproximando de 4 dígitos. Esse nível não era algo com que o jantar dos reis deles pudesse competir. No instante em que a esfera dourada se aproximou, a besta quádrupla a avistou. Com o estalar de suas 2 grandes mãos, a esfera dourada se dissipou instantaneamente em uma nuvem de energia voraz. Droga! Falhou de novo. Saiam daqui imediatamente. Vão procurar a vovó Setsuno. Dezon, sem saída, só pôde dizer aos 4 reis celestiais para irem atrás dela. Afinal, agora que os poderosos haviam partido para o mundo gourmet, o número deles que restava no mundo humano era escasso. Caramba! Nesse momento, Toriko e os outros estavam muito relutantes. Mas foi inútil. Esse incidente foi inteiramente culpa deles. Se tivessem escutado pacientemente as palavras de Ishiryu, isso não teria acontecido. Pode-se dizer que, embora os 4 reis celestiais tenham sido arrogantes e tenham cometido erros desta vez, a principal culpa ainda recaiu sobre Zebra. Esse cara não era adequado para trabalho em equipe, mesmo que suas habilidades fossem muito úteis. Quando os 4 reis celestiais estavam prestes a partir para buscar reforços, um banquete dos reis muito maior surgiu repentinamente em direção às 4 bestas. Essa cena assustou todos os presentes. É um jantar dos reis? De quem é essa jogada? Como é que é tão poderosa? Como haviam acabado de liberar esse golpe, eles o conheciam muito bem. Era evidente que a energia voraz desse golpe era completamente incomparável à deles. A deles havia sido esmagada pelas 4 feras, mas esta era forte o suficiente. Quem divulgou isso? Ao ver as 4 feras enredadas pelo jantar dos reis, Manson finalmente soltou um suspiro de alívio. Contanto que essa manobra não fosse destruída, devorar as 4 feras era apenas uma questão de tempo. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, sua expressão mudou, porque o poder em seu corpo havia aumentado a um ponto que ele não conseguia mais controlar. Nesse momento, o tamanho de Manson já havia atingido dezenas de metros, e todo o seu corpo estava coberto de músculos. Seus olhos também haviam ficado completamente brancos, sem pupilas visíveis. O atual Manson estava à beira de um ataque de nervos. Toriko, saiam de perto de mim. Eu não consigo mais controlar meu poder. Após seu rugido, os rostos dos 4 reis celestiais também se tornaram sombrios. Como pessoas que cresceram na Organização Gourmet Mundial, eles conheciam sua situação. Agora que ele havia sido levado ao ponto de perder o controle, também se poderia dizer que foi por culpa deles. Mas eles não tinham como lidar com isso naquele momento. A única opção que lhes restava era partir o mais rápido possível. Embora não soubessem o quão forte era o descontrolado Manson, sabiam muito bem que não era um páreo para ele. Agora, a única opção que lhes restava era encontrar imediatamente alguém que pudesse subjugá-lo. Ha. Nesse instante, a razão de Manson havia desaparecido por completo. Ele havia se tornado incrivelmente descontrolado e começou a atacar tudo ao seu redor indiscriminadamente. Embora os 4 reis celestiais quisessem impedi-lo, agora não era um páreo para ele. Se avançassem, ele provavelmente os reduziria a uma pilha de polpa com um único soco. Essa era a diferença entre os níveis das células gourmet. Nem todos conseguiram eliminar essa lacuna e até mesmo superá-la como Yuki. Ele realmente perdeu o controle. Nesse momento, Yuki também viu Manson em fúria. Devia-se admitir, ele também havia sido um pouco imprudente. Afinal, ele não sabia que a besta 4 seria tão forte. Ele foi levado a esse extremo depois de entrar na luta. Aproveitando-se de que o jantar dos reis ainda estava envolvido com as 4 bestas, Yuki correu diretamente para a frente dele. É claro que o que Yuki tinha que fazer não era atacá-lo ou derrotá-lo, mas usar o golpe baixo para selar seu poder novamente. Contanto que estivesse selado, ele recuperaria a razão. O Manson racional não agiria de forma tão imprudente. Graças à habilidade de Yuki em golpes de impacto, após alguns ataques, o poder descontrolado em várias partes de seu corpo foi selado. Seus músculos também retraíram rapidamente, e ele logo retornou à aparência de um homem musculoso. Essa foi por pouco. Eu realmente perdi o controle. Muito obrigada, chefe Yuki. Se não fosse por você, não sei que tipo de estrago eu teria feito. Pensando nas possíveis consequências de seu ataque de fúria, Manson foi tomado por um medo persistente. Mas felizmente Yuki estava ali e havia selado completamente seu poder. Da próxima vez vocês deveriam planejar com um pouco mais de cuidado. Vocês fizeram uma baita besteira. Yuki disse. Ele também não esperava que mesmo sem fazer nada, o incidente com as 4 feras terminasse dessa forma. Mas isso era bastante normal.
Afinal, havia muitas partes sem sentido no anime. Além disso, criaturas inteligentes não eram estáticas, então era compreensível que tal situação ocorresse. Resumindo, eles simplesmente não tinham informações suficientes sobre a Besta 4, o que levou a essa série de eventos. Eu entendo. Manson não perdeu tempo com palavras, pois o que ele disse era verdade. Eles realmente tinham cometido um erro desta vez. Foi Yuki quem os ajudou a resolver o problema das 4 feras. A propósito, chefe Yuki, sobre a chuva verde, sabe como está a situação por lá? Manson lembrou-se subitamente de que ainda havia várias centenas de milhões de pessoas em situação de vida ou morte, e seu coração estremeceu. Isso já foi resolvido. Quando estive na Terra da Cura, pesquisei muitos dos venenos comuns do mundo gourmet, incluindo a chuva verde. Então, simplifiquei o antídoto naquela época. Já preparei uma grande quantidade da poção antes de vir e a entreguei à Organização Gourmet Mundial. Eles só precisam dissolvê-la em água e depois usar um avião para pulverizá-la do ar. Após Yuki terminar de falar, ele casualmente jogou alguns frascos da poção para Toriko e os outros. Quanto a Manson, ele não precisava dela. Ele tinha anticorpos contra a chuva verde em seu corpo. Sendo uma figura influente que já havia frequentado o mundo gourmet, esse veneno era inútil contra ele. Espere, o que você acabou de dizer? Toriko perguntou, completamente perplexo. Eles estavam ocupados lutando contra as 4 feras, parecia que um grande problema havia ocorrido. Isso aconteceu porque você não eliminou a besta quádrupla na primeira oportunidade. O corpo principal liberou a chuva verde venenosa do mundo gourmet no mundo humano, causando a morte de centenas de milhões de pessoas devido ao veneno. Mas, felizmente, o chefe Yuki estava aqui para ajudar, então a crise foi evitada. Manson revirou os olhos. Se não fosse pela incompetência daqueles caras no momento crucial, como algo assim poderia ter acontecido? Mas, felizmente, o problema já havia sido resolvido. Ao ouvirem isso, o grupo também ficou atônito. Eles nunca imaginaram que a chuva verde seria tão exagerada. A chuva verde é um veneno do mundo gourmet. E a cidade gourmet é justamente um lugar onde muitas pessoas estão buscando refúgio. Não é normal que algumas pessoas fiquem encharcadas pela chuva? Pessoal, não sejam tão descuidados no futuro. Pessoas podem realmente morrer. Os dentes de Manson doíam ao pensar nas operações anteriores dos 4 reis celestiais. Aqueles caras estavam realmente sem palavras. Uma questão que poderia ter sido facilmente resolvida foi transformada numa grande confusão por eles. Vamos deixar a palestra para depois. A batalha lá já terminou. Yuki disse. A besta quádrupla havia sido devorada pelo jantar dos reis de Yuki, e os humanos que ela engoliu também foram separados. Como estava em constante recuperação de seus ferimentos, a quantidade de carne coletada era sabe-se lá quantas vezes maior que o próprio tamanho do corpo da besta 4. Um enorme pedaço de carne caiu do céu. No instante em que tocou o chão, toda a cidade gourmet estremeceu. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 191. Diretor, 1/10 desta carne é para o senhor. Vou incomodá-lo para que me ajude com o resto. Havia gente demais ali, e aquele pedaço de carne era simplesmente grande demais, então Yuki não podia simplesmente guardá-lo em seu depósito. Agora ele só podia pedir ajuda a Manson e também compartilhar alguns dos ingredientes com a Organização Gourmet Mundial. Entendo. Deixe comigo. Vou chamar alguém para ajudar agora mesmo. Os olhos de Manson brilharam. Inicialmente, ele pensara que a carne das 4 feras estava fora de seu alcance, mas agora parecia que ele ainda poderia conseguir um pouco. Ao mesmo tempo, ele também estava muito grato a Yuki. Embora ele e os 4 reis celestiais tivessem se esforçado nessa batalha, pelos resultados, eles haviam sido um completo empecilho. Foram eles que tornaram as 4 feras tão fortes. Se não fosse por Yuki ter salvado o dia, eles teriam que esperar por Setsuno ou Jiro para ajudar. Portanto, essa questão não poderia ter sido resolvida sem Yuki. Manson e os 4 reis celestiais tinham isso bem claro. Diante dele, não acreditavam que conseguiriam sequer uma parte dos ingredientes. A forma como lidariam com eles dependia inteiramente dele. Mas agora, Yuki tomou a iniciativa de oferecê-los. Deixando o assunto para a Organização Gourmet Mundial resolver, Yuki se retirou. Após o processamento da carne, ele a comeria. Essa porção de carne deveria ser capaz de elevar novamente seu nível de célula gourmet. Depois disso, ele só precisava esperar o festival de culinária começar. Ele não estava preocupado com a própria segurança no festival. Bastava pedir para Jiro lhe dar cobertura com antecedência. Enquanto ele estivesse lá, Joey não conseguiria causar problemas. No anime, como o festival de culinária foi o último arco, Joey ficou infinitamente mais forte, fazendo com que até mesmo Jiro sofresse uma derrota. No mangá, essa grande guerra terminou graças ao meteoro especiaria de Midora. Joey também aproveitou a oportunidade para fugir com seu povo. Jiro, para proteger a todos, interceptou todo o meteoro especiaria presente no local. Contanto que Yuki levasse Jiro até lá com antecedência, ele não precisaria se preocupar com o Joey. Após o incidente das 4 feras, o anúncio público da Organização Gourmet Mundial ocultou o envolvimento de Manson, mas não de Yuki. O fato de ele ter conseguido reverter a situação no final foi algo que Manson divulgou sem qualquer reserva. A Organização Gourmet Mundial realmente queria promover os 4 reis celestiais como heróis. Mas Manson não acreditava que criar alguns heróis pudesse apagar completamente os esforços dos outros. Ele podia esconder seus próprios méritos, mas não podia esconder o que Yuki havia feito. Ele salvara centenas de milhões de pessoas, e também derrotar as 4 bestas. Ele foi muito claro sobre o quão difícil era enfrentar as 4 bestas naquele momento. Portanto, Manson não escondeu sua situação. Também não havia informações negativas sobre os 4 reis celestiais.
As pessoas não sabiam como era a besta 4, mas todos tinham muita clareza de que a pessoa que havia salvado a todos desta vez era Yuki. Senhor Yuki, o senhor está bastante famoso agora. Na lanchonete da Setsuno, Yuki estava provando a carne da besta 4. Nono disse com certo divertimento. A Organização Gourmet Mundial já havia anunciado tudo. Ele era, sem dúvida, o grande herói que salvara o mundo humano. Foi principalmente porque os 4 reis celestiais erraram desta vez. Yuki balançou a cabeça negativamente. Os fatos provaram que a realidade e o mangá eram completamente diferentes. Muitas coisas no mangá eram idealizadas. Mas, na realidade, ainda haveria alguns desvios, assim como desta vez. Quanto a Komatsu, Yuki não achava que o tivesse prejudicado. Ele não era tão frio a ponto de assistir centenas de milhões de pessoas enfrentando uma crise de vida ou morte sem fazer nada. Dessa vez, ele não podia deixar Komatsu exibir suas habilidades. Ele estava curioso, no entanto. Será que Komatsu ainda conseguiria entrar no ranking dos chefes? Yuki, você vai participar do festival de culinária mais tarde? Nesse momento, Setsuno também perguntou. Afinal, a época do festival estava se aproximando cada vez mais. O festival de culinária. Eu queria participar antes. Mas agora parece que não preciso mais. Yuki balançou a cabeça. Antes, como suas habilidades culinárias ainda não haviam atingido o nível atual, participar teria sido benéfico para ele. Mas agora era diferente. No festival, os únicos que poderiam servir como parceiros de treino para ele eram Setsuno e Zaus. Mas ele já havia competido com Setsuno muitas vezes. Quanto a Zaus, de acordo com o desenvolvimento da história original, ele nem sequer conseguiria encontrá-lo antes que o festival mergulhasse no caos. Então, ele não planejava mais participar. Preferia ser espectador e assistir aos outros chefes competirem. Com a visão que possui atualmente, ele poderia facilmente aprender as técnicas deles apenas observando. Você realmente não vai participar? Bem, você tem razão. Com sua habilidade atual, o festival de culinária é inútil para você. Mas eu, por outro lado, encontrei uma nova semente promissora. Setsuno disse com um sorriso. Ela estava falando sobre Komatsu. Mesmo com a interferência de Yuki na linha do tempo, ela ainda havia notado o incrível talento de Komatsu. Para isso, ela até lhe deu um pequeno empurrãozinho, colocando-o entre os 100 melhores e qualificando-o para a competição. Ao ouvir isso, Yuki ficou sem palavras. Ele vinha se perguntando se sua influência impediria Komatsu de entrar no top 100, e agora Setsuno lhe dera a resposta. Mas era perfeitamente natural. Antes, o foco dela estava nele. Mas ele cresceu rápido demais, atingindo um nível equivalente ao dela. Assim, ela teve tempo para observar os outros membros da geração mais jovem. E foi então que ela descobriu Komatsu. Suas habilidades e talento culinários eram inegavelmente excelentes. Mais importante ainda, ele conseguia ouvir a voz dos ingredientes. Embora não pudesse fazer isso com a mesma desenvoltura que Yuki, ele só perdia para ele. Ninguém mais se comparava a ele nesse aspecto. Mestre, precisa que eu seja seu parceiro? Nono perguntou. Já que Setsuno estava participando do festival de culinária, certamente haveria uma competição em dupla. Não precisa. Você é parceira da Yuki agora, não seria apropriado que você fosse minha também. Eu já tenho uma nova parceira. Vocês todos a conhecem. Setsuno disse com um sorriso. Alguém que todos nós conhecemos? Será que é a vovó Tio? Yuki estava curioso. Não havia muitas pessoas que pudessem ser suas assistentes, então seu primeiro palpite foi a vovó Tio. Afinal, ela havia retornado antes do previsto e não causaria problemas no festival. Não a Tio. Ela precisa ajudar a Shiru. Depois de todos esses anos fora, foi a Shiru quem sustentou o restaurante culinária desaparecida. Ela diz que precisa compensá-la. A pessoa que encontrei é a Ayami. Ela já deixou o antigo biótopo. As palavras de Setsuno surpreenderam Yuki e Nono. Elas sabiam da situação da vovó Ayami. Nunca imaginaram que ela realmente fosse embora. Você deve estar muito curioso para saber por que ela escolheria ir embora. Setsuno então contou-lhes o motivo. Algum tempo depois de terem deixado o antigo biótopo, Jirin usou as abelhas infinita para chegar lá, seguido por um grupo da corporação gourmet. Mas quando ele chegou, o ingrediente principal já havia sido capturado por Yuki. Ele não encontrou nada. Naquele momento, a vovó Ayami sentiu a presença de Jirin e foi procurá-lo, com o coração cheio de esperança de que ele voltaria para o seu lado. Mas o ambicioso Jirin jamais faria tal coisa. Ele a agarrou e tentou arrancar informações dela à força. Ao ver esse lado cruel dele, ela se encheu de desespero. No fim, ela lhe disse que o ingrediente lacrado já havia sido levado por outra pessoa. Jirin estava furioso. Ele havia abandonado tudo para encontrar esse ingrediente, apenas para que outra pessoa chegasse lá primeiro. Ele chegou a culpar a vovó Ayami por isso. Em sua mente, já que ela estivera guardando aquilo o tempo todo, por que não o avisara? Ele havia se esquecido completamente de que fora ele quem escolhera partir, que nunca mais a contatara. Ela não tinha como saber onde ele estava. Mesmo que ela quisesse lhe contar, não teve oportunidade. Jirin era simplesmente egoísta. Mesmo sendo culpa dele, ele a culpou. Naquela época, ele até pretendia matá-la. Mas a chegada da corporação gourmet o obrigou a recuar. Jirin havia se juntado inicialmente à corporação gourmet, aguardando a chegada das abelhas infinita. Mas depois que eles foram capturados, ele fez sua jogada. Ele havia destruído uma das filiais deles, matado muitos de seus membros e roubado as abelhas infinita. Então, a corporação gourmet não o deixou ir, e enquanto os dois lados lutavam, ela escapou e ligou imediatamente para Setsuno. Após receber a ligação e saber o que havia acontecido, Setsuno foi imediatamente buscá-la.
Quando a encontrou, a batalha já havia terminado. Mais tarde, ela contatou a Organização Gourmet Mundial para verificar a vigilância por satélite nas proximidades. No fim, encontraram um grupo da Corporação Gourmet carregando um homem quase morto. Ficou claro que aquele homem quase morto era Jirin. Ele havia pago o preço por sua arrogância e ambição. Quanto a como a Corporação Gourmet lidaria com ele, isso era incerto. Mas uma coisa era certa, não seria um final feliz. Jirin realmente tem um problema cerebral. Yuki balançou a cabeça. Ele realmente não conseguia entender como seu cérebro podia ser tão simples. Se realmente existisse algum menu secreto, alguém já o teria descoberto há muito tempo. Será que ainda estará à espera dele? Além disso, uma vez que ele traísse a Corporação Gourmet, inevitavelmente se tornaria alvo de Midora e dos outros. Ele estava completamente perdido em sua própria ambição. Setsuno assentiu com a cabeça. Capítulo 192. Após terminar de comer a carne das 4 feras, Yuki retornou à sua residência. 3 dias depois, ele recebeu uma ligação. Era de Teppei, e era um pedido de ajuda. Ao recebê-lo, Yuki deduziu que devia ter descoberto que algo estava errado com seu corpo. Na história original, Teppei havia rastreado o mentor até Joy, mas então fora preparado por ele. Quando acordou, já estava na Terra da Cura da Vida, sendo tratado pelo revigorante Pukin. Naquele momento, ele pensou apenas que estava ferido e não deu muita importância. Mas logo descobriu que algo estava errado com seu corpo. Ele tinha desmaios. Durante esses apagões, ele não tinha ideia do que estava fazendo, como se tivesse perdido o controle do próprio corpo. E muitos pensamentos estranhos lhe vinham à mente. Após não conseguir resolver o problema sozinho, ele só pôde recorrer a Yuki. Os reviver mais fortes, Moyan Shaishai e Yosaku, desapareceram. O reviver ativo mais forte agora era Yuki. Quanto a ele próprio, estava no nível imediatamente inferior. Então, como não conseguiu resolver o problema sozinho, não teve outra opção senão pedir ajuda. Yuki sabia o que havia de errado com ele. A história original nunca explicou como ele se recuperou, mas pode-se supor que ele se libertou por conta própria, porque havia apenas 2 maneiras de se libertar desse tipo de controle. Uma era resistir com a própria força de vontade. A outra forma era através de intensa supressão. Essa supressão tinha que exceder o limite de tolerância das células gourmet. Dessa forma, a consciência poderia ser restaurada. Mas, uma vez utilizado esse método, se ele excedesse o limite de tolerância, sua consciência seria restaurada, mas você também poderia morrer. Nem todos possuíam habilidades regenerativas superpoderosas. Na história original, Shigematsu se recuperou no último instante de sua morte, mas naquele momento ele já estava em um beco sem saída, não havia como ele se recuperar. Aquele último golpe foi o ataque de força total de Toriko. Shigematsu, na verdade, morreu de forma bastante injusta. Ele era o vice-presidente da Organização Gourmet Mundial, por isso foi alvo de Joy e teve suas células gourmet preparadas. Durante o festival de culinária, esse cara atacou Manson, mas não o matou. Ele poupou sua vida. Mais tarde, ele atacou Toriko e os outros. Quem esmagou o coração de Komatsu foi Teppei, pois ele descobriu que o coração de Komatsu já estava falhando. Então, ele o esmagou e regenerou um novo no mundo das almas. Embora as condições para o renascimento fossem muito difíceis, pelo menos Komatsu teve uma chance de viver. Mas naquela época, ele era um agente infiltrado e não podia contar a Toriko e aos outros a novidade. Então, a única opção que lhe restou foi fazer isso ele mesmo. O resultado foi que ele acabou prejudicando Shigematsu. Toriko, em sua fúria, atacou sem se importar com quem ele era. Portanto, sua morte na história original foi bastante injusta. Logo depois, Yuki encontrou Teppei, que parecia preocupado. Ao vê-lo chegar, Teppei sentiu como se tivesse visto um salvador e imediatamente contou-lhe sobre sua situação. Não se preocupe. Deixe-me examinar seu corpo primeiro. Yuki disse. Ele então observou o corpo de Teppei, concentrando-se na cicatriz em seu rosto. Porque as pessoas que haviam sido preparadas por Joy tinham uma característica. Uma cicatriz aparecia. Se já tivessem uma cicatriz, ela se ampliaria. Teppei era assim. Ele já tinha uma cicatriz, mas agora ela tinha aumentado um pouco. Eu vejo. Suas células gourmet foram preparadas. Uma cicatriz da aura da outra pessoa foi deixada nelas. Sua situação irá piorar gradualmente, até que você perca a própria consciência e se torne um fantoche, sob o controle deles. Yuki disse. Ele tinha visto com os próprios olhos a marca nas células gourmet de Teppei. Foi deixado por Joy. Embora Joy tivesse se apropriado do corpo de Froese, suas próprias habilidades culinárias eram de primeira linha. Esses séculos não tinham sido em vão, para que ele pudesse realizar uma operação tão primorosa. O quê? Preparando células gourmet? Controlando os outros? Isso existe mesmo? Mesmo sendo um reviver, Teppei ficou chocado. Espere, pensando bem, eu realmente me senti como se fosse comida naquela hora. Então, você tem alguma maneira de resolver esse problema? Ele perguntou ansiosamente. Não queria se tornar um fantoche nas mãos de outra pessoa. Sim, e de mais de uma maneira. Já que a outra pessoa deixou uma marca em suas células gourmet, precisamos apenas reparar essa marca. Dessa forma, ela não poderá mais te afetar. Outra maneira é esperar até perder completamente a consciência e, em seguida, usar um método que ultrapasse o limite de tolerância das suas células gourmet para despertar sua consciência. Mas você já deve saber qual seria o resultado disso, certo? Yuki disse com um sorriso. Ao ouvir isso, Teppei entendeu o que ele queria dizer. Ele era um revigorador. Sabia que uma vez que as células gourmet ultrapassassem seu limite de tolerância, o resultado seria a morte direta. Portanto, para ele, o melhor era não tentar esse método a menos que fosse absolutamente necessário. Se eu quiser reparar a marca nas minhas células gourmet, o que devo fazer?
Teppei ficou em silêncio por um momento e então não pôde deixar de perguntar. Embora soubesse que suas células gourmet estavam preparadas, o problema era que ele próprio não conseguia detectar isso, então estava um tanto perplexo. É bastante fácil de resolver. Posso reparar suas células gourmet diretamente. Com isso, um fluxo de energia vital invadiu o corpo de Teppei. Outros não conseguiam fazer tal coisa, mas ele conseguia. A energia vital era um tipo de energia muito especial. Essa era uma energia que os habitantes do mundo de Toriko não conseguiam controlar. Esse mundo possuía, no entanto, uma substância regenerativa chamada material revitalizante. Com ela, você poderia fazer uma faca revitalizante. Ao consumir a energia interna, você poderia regenerar rapidamente o corpo de uma pessoa e diversos outros elementos. Por exemplo, uma maçã. Depois de cortar metade dela, você poderia usar uma faca revitalizante para regenerá-la por inteiro. Enquanto houvesse energia suficiente, você poderia regenerá-la infinitamente. A energia vital de Yuki era muito mais dominante do que o chamado material revitalizante. Ela reparou diretamente as células gourmet de Teppei. Com a cicatriz nelas eliminada, ele naturalmente não seria mais controlado. No entanto, Yuki não reparou a cicatriz superficial no rosto dele. Ele sabia que Teppei seria um agente infiltrado na Nel mais tarde, então era melhor deixar a cicatriz. E ele também precisava usá-lo como desculpa. Acabou. Aquela sensação de estar constantemente sendo observada e de não ter controle sobre meu próprio corpo desapareceu. Teppei ficou muito agradavelmente surpreso ao sentir a mudança em seu corpo, mas logo se acalmou novamente. O que houve? Você parece tão preocupado. Ao ver sua expressão, Yuki deduziu que aquele cara provavelmente estava tendo dificuldades para descobrir como ser um agente infiltrado. Não é nada. Eu só estava pensando. Talvez eu possa usar o fato de eles não saberem que me libertei do controle deles para fazer alguma coisa. Teppei contou a Yuki sua ideia. Para ser franco, ele seria um agente infiltrado. E agora, só ele se atrevia a contar para ele. Afinal, quanto menos pessoas soubessem disso, melhor. Quanto a contar para Setsuno e Jiro, para ser honesto, ele não achava que eles o apoiariam em fazer algo tão perigoso. Então, na história original, ele não contou para eles. Como ele não havia contado a eles, era ainda mais impossível para ele contar aos outros. Depois de descobrir que Joey podia controlar os outros com um método tão inacreditável, ele não ousou confiar em ninguém. Mas o Yuki atual era diferente. Ele o ajudara a se libertar do controle, então Yuki podia confiar nele. E embora Teppei estivesse inconsciente enquanto era controlado, ele havia aprendido com os outros em que estado se encontrava, atordoado como um fantoche. Sabendo em que estado ele se encontrava, ele poderia usar isso a seu favor. Um agente infiltrado, hein? Não é grande coisa. Mas você precisa se proteger. Além disso, me ajude a ficar de olho nos movimentos daquele cara. Yuki disse. Essa foi a decisão dele. Embora achasse desnecessário ser um agente infiltrado, esse cara era bem teimoso. Ele também não podia simplesmente dizer que sabia dos negócios da Nel. Então, que ele seja um agente infiltrado. A sorte desse cara não o deixaria morrer tão facilmente. Movimentos. Quer dizer que esse cara vai causar problemas no mundo humano de novo? Ao ouvir isso, Teppei ficou estupefato. Nem precisa pensar muito para saber que ele vai fazer isso. Veja bem, quanto tempo se passou desde que as potências da Corporação Gourmet e da Organização Gourmet Mundial deixaram o mundo humano, e elas já causaram o incidente das 4 feras? E o festival de culinária está chegando. Eu realmente não acredito que ele não fará algo durante um festival que acontece apenas uma vez a cada poucos anos. Yuki disse. Embora Jiro e Setsuno ainda estivessem no mundo humano, para Joey, a única ameaça era Jiro. E embora fosse difícil determinar o paradeiro de Jiro, qualquer um que o conhecesse minimamente sabia que quando estava no mundo humano, ele quase sempre estava à procura de vinho. Ou estava bebendo ou a caminho de encontrar uma bebida. Portanto, Joey estava agindo de forma imprudente no mundo humano. Afinal, ele tinha muitos espiões aqui. Essas pessoas eram ou super ricas ou líderes de nações membros e não membros. Todas essas pessoas agora eram membros da Nel. Afinal, o que a Nel estava fazendo agora era construir uma nave espacial. Segundo o plano de operação da Nitro Azul, a Terra inevitavelmente explodiria após atingir a maturidade. Portanto, para sobreviver, era preciso partir em uma nave espacial. Essas pessoas eram responsáveis por fornecer fundos à Nel em troca de uma chance de sobrevivência. O festival de culinária? Entendo. Vou te ajudar a ficar de olho nele. Teppei assentiu. Os dois então se separaram. O festival de culinária estava agora em pleno andamento. Somente uma organização como a Organização Gourmet Mundial poderia preparar um evento dessa magnitude. O local tinha capacidade para mais de 100 milhões de pessoas. Chegaram a construir arranha-céus nas arquibancadas. Quando se tratava de criar maravilhas, a Organização Gourmet Mundial demonstrava verdadeiro profissionalismo. E o que não precisava se preocupar em ter um lugar. A Organização Gourmet Mundial já havia preparado um para ele. Como não participaria desta vez, naturalmente assistiria das arquibancadas. Capítulo 193. Durante esse período, Yuki recebeu uma mensagem de Teppei. Ele sabia que Teppei já havia se infiltrado na Nel e agora estava seguindo Joey. Joey tinha muita confiança em sua própria capacidade de autocontrole, por isso se sentia muito à vontade com Teppei. Foi por isso que Teppei conseguiu enviar a mensagem. Entre as mensagens que ele enviou, havia informações de que Joey iria atacar o local do festival de culinária mais tarde. Após obter essa informação, Yuki agora tinha um motivo. Mesmo sem um motivo, ele teria convidado Jiro para vir. Mas agora que tinha um motivo, era ainda melhor. Pelo menos ele não precisou inventar uma desculpa. Assim, sem mais nem menos, ele usou as informações de Teppei para encontrar Setsuno e fazer com que ela também ligasse para Jiro. O que é tão urgente para você ter me chamado, Setsu? Como ela havia ligado com tanta urgência, Jiro também chegou à lanchonete muito rapidamente.
Foi o Yuki quem estava te procurando. Ele disse que era algo muito importante e tinha a ver com o Teppei. Então eu te chamei de volta. Yuki, você pode falar agora. Setsuno olhou para ele. Jiro e Nono o encaravam, esperando que ele explicasse. Tudo começou com o ataque das 4 bestas ao mundo humano. Esse ataque não foi acidental. Na verdade, as 4 bestas em si não eram uma criatura recém-criada. Era a mesma que foi derrotada pelo presidente Shiryu naquela época. Teppei percebeu que algo estava errado naquele momento. Então ele rastreou a outra parte e rapidamente descobriu o problema. A pessoa que regenerou a besta quádrupla desta vez foi um dos tesouros nacionais gourmet, Moyan Shai. Ao ouvir isso, as sobrancelhas dos poucos presentes se franziram imediatamente. Yuki, você e Teppei confirmaram isso? Era mesmo Moyan Shai? Setsuno não conseguia entender. Moyan Shai e ela eram ambos tesouros nacionais da gastronomia. Para obter esse título, além de alcançar o ápice em sua própria área, era preciso dar grandes contribuições para a humanidade. E como tesouros nacionais da gastronomia, eles jamais trairiam os humanos do mundo humano. Isso era indiscutível. Ela tinha dificuldade em acreditar. De fato, era Moyan Shai. Mas ele está numa situação difícil agora. Há cerca de um mês, Teppei me pediu ajuda. Ele estava rastreando outro grupo, mas foi descoberto. Então foi atacado. Quando acordou, já estava na terra da cura da vida. Foi o revigorador, Pukin, quem o salvou. Mas, embora tenha sido salvo, descobriu que estava sendo controlado. Enquanto Yuki falava, uma intenção assassina emanava de Setsuno e Jiro. Vocês dois, não fiquem tão ansiosos. Eu já resolvi o problema dele. O método da outra parte para controlar as pessoas é deixar uma marca em suas células gourmet e, em seguida, usar a infecção dessas células gourmet para controlá-las. Já reparei as células gourmet em Teppei, então ele não será controlado. Com isso, as auras de Setsuno e Jiro gradualmente se estabilizaram. Depois disso, Teppei e eu conversamos. Ele planeja aproveitar a oportunidade para se infiltrar ao lado deles e ver o que estão aprontando. As informações que ele obteve até agora são de 2 naturezas. Primeiro, a pessoa que o controla se chama Joy. Segundo, ele planeja agir durante o festival de culinária desta vez. E o que contou aos dois as informações que Teppei havia enviado. Joy? Eu me lembro desse cara. Ele era muito ativo no mundo culinário há centenas de anos. Mas seus métodos eram muito cruéis, ainda mais perversos do que os do pessoal da corporação gourmet. Então ele era alvo de todos naquela época. Depois disso, ele desapareceu. Inicialmente pensei que esse cara já deveria estar morto há muito tempo. Não esperava que ele ainda estivesse vivo. Setsuno conhecia muito bem Joy. Ele havia causado muitos problemas naquela época, mas desapareceu muito rapidamente. E sem notícias dele por centenas de anos, ela pensou que ele já estivesse morto. Além dos estudantes do mundo humano de Acácia e dela própria, quem mais poderia viver por centenas de anos? Aquele garoto maldito, Teppei. Ele se meteu numa coisa dessa sem nem sequer conversar com a gente. Jiro estava um tanto impotente. Ele não se importava com quem Joy era, pois tinha confiança suficiente de que, contanto que Joy ousasse se atirar para fora, ele poderia esmagá-lo sem hesitar. Não se tratava de uma confiança misteriosa, ele realmente era capaz de fazer isso. É claro que Joy tinha uma sorte gastronômica muito grande que era de Froese. Então, ele precisaria de algum esforço para matá-lo. Já que as coisas estão assim, vamos deixá-lo disfarçado por enquanto. Yuki, você veio aqui só para nos dizer isso? Setsuno perguntou. Claro, não se trata apenas deste assunto, mas está relacionado a ele. Essa pessoa chamada Joy é muito forte. Por isso, quero pedir ao mestre Jiro que se esconda na plateia naquele momento. Se esse cara realmente aparecer, daremos um jeito de nos livrarmos dele. Yuki não se importava com o plano. Já que havia essa oportunidade, eles dariam um jeito de matar Joy. Claro, ele sabia que não seria tão fácil. Afinal, Joy tinha muitos recursos para salvar vidas, como o orbe da vida e sua sorte gastronômica. Mas em todo caso, Yuki estava ali principalmente para sua própria proteção. Nesse caso, eu aceito a viagem. Jiro não o deixaria escapar tão facilmente. Então, ele concordou sem hesitar. Se tivesse a chance naquele momento, ele realmente mataria Joy. Então eu vou te incomodar. Ao ouvir isso, Yuki ficou aliviado. Contanto que Joy estivesse sob controle, os outros não seriam um problema. Não esperava que algo assim acontecesse no festival de culinária. Nono balançou a cabeça negativamente. A situação parecia muito séria, mas ela também sabia que não podia se envolver. No entanto, o fato de essas pessoas estarem planejando causar problemas no festival a deixou muito frustrada. Afinal, este era o grande evento dos seus chefes. Não há nada que se possa fazer. A grande maioria das potências do mundo humano já partiu. O eclipse solar gourmet está cada vez mais próximo. Todos os monstros e demônios estão saindo agora. Setsuno disse. O principal motivo era o momento. Nos últimos séculos, Joy não havia feito nada abertamente, ele estava se escondendo. Mas agora era diferente. O eclipse solar gourmet estava cada vez mais próximo. Deus estava prestes a atingir a maturidade. E aos olhos dos Nitros, esta foi a última vez. Afinal, segundo o plano, a Terra explodiria, depois se reagregaria e começaria a desenvolver novos ingredientes novamente. Como aprendiz de Setsuno, Nono também sabia que o eclipse solar gourmet estava se aproximando cada vez mais. Os poderosos do mundo humano estavam entrando no mundo gourmet para competir pelo menu degustação completo de Acácia. Após conversarem um pouco e elaborarem um plano, Yuki foi embora. Durante o período seguinte, tudo ficou calmo e tranquilo. Mas todos sabiam que aquele silêncio era apenas o prenúncio do inferno. Até mesmo Durão Toriko sabia que algo grande aconteceria no festival de culinária. Afinal, Starjun já havia combinado de lutar com ele. Ele sabia que Starjun era muito forte. Embora não o tivesse enfrentado por causa de Yuki, ele já havia lutado contra outros vice-chefes e sabia que nenhum deles era fraco. Principalmente Starjun.
Ele sempre sentiu que a pressão que Starjun exercia era muito maior do que a dos outros. Embora ele próprio estivesse constantemente ficando mais forte, Starjun ainda representava uma grande ameaça. Isso o deixava um pouco inquieto. Para essa grande batalha, ele vinha acumulando constantemente recursos para a imersão alimentar. Sem outros incidentes graves, o festival de culinária começou pontualmente. O local era uma ilha enorme, conectada ao continente por pontes gigantescas. Apesar do tamanho e da quantidade de pontes, o volume de pessoas vindas de todo o mundo foi tão imenso que ainda causou um enorme engarrafamento. Não havia nada que pudéssemos fazer. O número de pessoas reunidas ali era da ordem dos bilhões. Nem mesmo a Organização Gourmet Mundial conseguiu resolver um problema de trânsito dessa magnitude. Além disso, o foco principal deles não era o controle de tráfego. Todo o perímetro da ilha já estava cercado por uma legião de pássaros-girafa. Essas criaturas, com um nível de captura de 90, agora estavam incrivelmente dóceis. Tudo isso graças a Rin. Seu talento para domar criaturas era realmente notável, pelo menos, para as feras do mundo humano. Domar as do mundo gourmet era uma história completamente diferente. E os milhares de pássaros-girafa que rodeavam a ilha representavam apenas uma fração da força total. Para este evento, a Organização Gourmet Mundial havia preparado um número muito maior. A maioria estava dispersa pelas diversas cidades habitadas pelo mundo. Essa era uma medida de contingência contra o meteoro especiaria de Midora. E Shiryu conhecia muito bem as técnicas de seu irmão. A área de efeito era vasta demais, e Midora sempre nutriu certa malícia em relação ao mundo humano. Midora tinha nascido para ser usada como ração para porcos. Era impossível para ele não sentir ressentimento pelo mundo que o havia criado. Então Shiryu havia preparado o pássaro-girafa. Se não fossem necessários, melhor ainda. Ele não queria que Midora usasse aquela técnica no mundo humano. Mas por precaução, eles precisavam estar espalhados. Se tivessem se reunido perto do festival de culinária, a Corporação Gourmet provavelmente teria dado uma olhada e abandonado seus planos de ataque. Na história original, as medidas defensivas da Organização Gourmet Mundial no festival tinham sido lamentavelmente fracas. A Corporação Gourmet conseguiu romper as defesas e chegar ao interior em um único confronto. No final, os chefes tiveram que se defender sozinhos. É claro que isso não foi culpa de Shiryu. O poder da Organização Gourmet Mundial era finito. A Corporação Gourmet podia concentrar seu ataque em um único local, mas a Organização Gourmet Mundial era responsável por toda a humanidade. Chefe Yuki, nos encontramos novamente. Você não vai participar do festival desta vez? Sunny perguntou surpresa ao vê-lo. Yuki era um chefe superpoderoso. E desta vez, além de Zaus, Yuda e até mesmo Setsuno, que não participava há muito tempo, também estavam presentes. Até mesmo Komatsu, que todos os quatro haviam reconhecido, estava participando. Ver Yuki na plateia foi um choque. Dessa eu não vou participar. A vovó Setsuno está aqui só para brincar mesmo. Ela não vai levar isso a sério. Yuki disse. Embora ele não tenha dito explicitamente que não queria intimidar os outros chefes, ninguém ali era idiota. Todos entenderam o que ele quis dizer. Após um breve bate-papo, o festival de culinária começou oficialmente. O locutor Munage começou a apresentar os chefes que entrariam. Para participar deste evento era necessário estar entre os 100 melhores classificados. Caso contrário, você não teria sequer a qualificação para competir. Os chefes desta lista, os do topo eram bastante legítimos. Já os do meio e do fim da lista, as classificações estavam muito infladas. Embora não se possa afirmar que todos fossem fraudes, a maioria certamente era. Assim, Munage apresentou principalmente os chefes mais renomados e alguns com características bem distintas, como a rainha da comida bizarra, Coporico. Não só o seu menu completo era estranho, como também o seu traje. A roupa dela era tão absurda que Yuki achou que poucas pessoas gostariam de usá-la. Capítulo 194. Após as apresentações, Munage começou a explicar as regras do primeiro evento, um triatlo. Claro, esta era uma versão aprimorada. A travessia a nado praticamente cruzaria todo o mar entre a ilha e o continente. O trecho de ciclismo tinha muitas reviravoltas. Além do chão ser macio como tofu dificultando a pedalada, também haveria vários animais. Embora seus níveis de captura não fossem altos, para os chefes de escalões inferiores, eles eram muito perigosos. Ainda bem que a Organização Gourmet Mundial tinha providenciado o pessoal. Se um competidor desistisse, seria resgatado. Claro que se não desistisse, a sua morte não teria nada a ver com ele. Na parte da corrida, eles precisavam pegar seus próprios utensílios de cozinha ao longo do percurso. A quantidade e o tipo de utensílios que pegassem seriam os mesmos que usariam nas competições seguintes. A maioria dos participantes escolheria seus próprios utensílios. Utilizar ferramentas desconhecidas só levaria ao fracasso, o que não era o que eles desejavam. É claro que o festival de culinária também havia preparado alguns utensílios comuns. Embora fossem facas-mel, eram do tipo mais básico. Na história original, Komatsu havia abandonado sua faca exclusiva e optado por usar uma faca comum. Segundo ele, não queria ter vantagem nessa área. Acreditava que sua faca exclusiva, forjada a partir da presa fossilizada do Rei Dragão, era melhor do que a de quase todos os outros ali. Sua intenção era boa, mas aos olhos dos outros suas ações foram bastante arrogantes. Afinal, todos estavam usando seus próprios utensílios exclusivos, e você não. Em que você estava pensando? Você estava nos observando de cima? Você achou que não representaríamos nenhuma ameaça para você, e por isso fez essa escolha? A grande maioria das pessoas pensaria dessa forma. Assim que a competição começou, os participantes correram diretamente para o mar. Ainda havia muitos ingredientes na praia. Esses seriam usados nas competições subsequentes. Quanto mais cedo você voltasse, mais opções teria. Se chegasse atrasado, só poderia levar o que restasse. Aliás, esta praia também era feita de arroz. A grande maioria dos participantes mergulhou na água, mas alguns foram diferentes. Esses poucos foram o chefe Yuda, a vovó Setsuno e Zaus.
Os três estavam correndo sobre a água. Aquilo não podia ser chamado de natação. Mas para eles era muito fácil. E eles estavam mesmo no mar, não havia nenhuma regra que proibisse correr na água em um triatlo. Para pessoas como eles, correr sobre o mar era dispensável. Até mesmo correr no céu não era problema. Contanto que tivessem velocidade e força suficientes, o ar era apenas um degrau. As pessoas que conseguiam entrar nesse ranking, embora muitas fossem farsantes, também sabiam que o festival de culinária não era apenas um teste de habilidades culinárias, mas também de sua capacidade de combate. Muitos chefes treinavam seus corpos, e a grande maioria deles possuía até mesmo células gourmet. Komatsu agora os possuía, mas os seus ainda não haviam despertado. Portanto, sua resistência era muito maior do que a de uma pessoa comum, mas diante desse grupo, ele ainda estava um pouco debilitado. Ele caiu para o último lugar. Não era que ele não quisesse alcançar os outros, mas com a velocidade que tinha, era simplesmente impossível. Nesse meio tempo, Zebra até quis ajudá-lo, mas ele recusou. Mas logo em seguida, a imagem na tela mudou para o topo de um arranha-céu. O Brant Tengu apareceu lá. Ele estava participando dessa competição, mas havia bebido demais na noite anterior e acordado tarde. Além disso, tinha um temperamento explosivo. Talvez porque a habilidade que ele usava fosse a do relâmpago, sua personalidade era tão selvagem quanto um relâmpago. Centenas de milhões de pessoas estiveram reunidas neste local. O nível de ruído era bastante assustador. Ele sempre estivera no território do mundo da comida hexagonal, no 8º continente do mundo gourmet. No território do mundo da comida hexagonal, onde a população não era grande, naturalmente não havia tanto barulho. Mas ele não estava acostumado com o barulho daqui. Principalmente depois de sua aparição, muitas pessoas começaram a aplaudir. Isso fez com que o barulho ficasse ainda mais alto. Para alguém acostumado a um ambiente tranquilo, chegar de repente a um lugar assim foi realmente difícil de se adaptar. Então, ele rugiu diretamente para todos os espectadores. Sabe, ele era do mundo gourmet. Embora não se pudesse dizer que ele era tão forte, ainda estava no nível de 100 ou 200. Seu rugido era algo que muitas pessoas não conseguiam suportar. Mas Zebra não ia tolerar isso. Ele usou diretamente sua onda sonora para atingi-lo. Assim como na história original, esse cara foi até os 4 reis celestiais e começou a falar besteiras. É claro que eles não aceitaram isso passivamente. E então Komatsu acabou envolvido na confusão. A atenção foi diretamente voltada para ele. Mais tarde, Brant se transformou em um raio e completou a primeira competição de natação em uma velocidade extremamente alta. E na margem, ele encontrou Komatsu. Ao descobrir que o homenzinho completamente exausto à sua frente era Komatsu, ele de repente sentiu que havia sido enganado. Porque Komatsu era simplesmente fraco demais. E agora ele estava em último lugar. Isso fez com que Brant, que estava ansioso por isso, perdesse instantaneamente toda a sua expectativa, restando apenas um profundo sentimento de decepção. Mas quando Komatsu fez todos os ingredientes falarem, ele ficou completamente estupefato. E depois de saber que Komatsu planejava levar todos os ingredientes para o local do evento, ele se mostrou muito receptivo. Ele nasceu no território do mundo da comida hexagonal. Embora tivessem a proteção do Rei Cavalo, este apenas os protegia de ataques de outras feras. Outras questões de subsistência tinham que ser resolvidas por eles mesmos. No mundo gourmet, era muito difícil para os humanos sobreviverem. Os mais fortes do mundo da comida hexagonal eram os cavaleiros feras. A geração mais antiga era formada por Map, o sapo viajante, e seus 2 companheiros. A nova geração era composta por Brant e seus 2 companheiros. Mas mesmo na época da captura de AR, a força dos cavaleiros da besta era inferior a 1000. Este era o mais forte do mundo da comida hexagonal, e mesmo assim eles eram tão fracos. Isso demonstrou o quão difícil era para eles coletar ingredientes suficientes. Assim, desde cedo, Brant aprendeu que os ingredientes eram muito preciosos. Ele vivenciou isso em primeira mão. Para Komatsu, que não planejava desperdiçar nada e tinha um profundo respeito pelos ingredientes, o Brant o aprovou totalmente. Todos os ingredientes emitiam uma luz dourada. Isso já dizia tudo. Os ingredientes o haviam reconhecido. Como ele ainda poderia ter dúvidas? Nesse instante, toda a sua decepção com Komatsu desapareceu. Ele entendeu. Embora o garoto à sua frente tivesse uma força física mediana, suas habilidades culinárias eram inegavelmente excepcionais, e sua convicção interior era ainda mais inabalável. Uma pessoa como essa era digna de seu respeito. Ao presenciar a operação, Nono ficou um pouco emocionada. Como colega-chefe, ela sabia muito bem que ouvir a voz dos ingredientes era algo que um chefe não podia controlar. Só quando você era reconhecida pelos ingredientes é que eles falavam e a guiavam no preparo. Ela também ouvirá as vozes deles, mas fora por acaso, e agora não conseguia controlá-las. Ela não conseguia fazer o que Yuki fazia. Nono inicialmente achava que a existência de uma Yuki já era ridícula o suficiente. Mas ela nunca imaginou que a atual Komatsu pudesse fazer esses ingredientes falarem com tanta facilidade. A sorte dele com a comida é muito forte. Pode-se dizer que ele é um predestinado. É por isso que ele foi reconhecido pelos ingredientes. Yuki disse. Komatsu se destacou principalmente por sua própria convicção e pela sorte que teve com a comida. Sua convicção era incrivelmente firme, ele não negaria isso. Embora algumas de suas ações fossem um tanto problemáticas, seu coração era puro. Neste mundo, um chefe como ele estava destinado a um futuro brilhante. A sorte do chefe Komatsu na gastronomia é realmente incrível.
Nono observou enquanto os dois empacotavam todos os ingredientes e os levavam embora. E vendo que Komatsu era lento, Brant até o ajudou. Isso fez com que Komatsu ultrapassasse rapidamente o grupo de competidores à sua frente. Isso foi uma manifestação da sorte gastronômica. Como sua sorte com a comida era forte o suficiente, ela guiava outros a ajudá-lo a resolver seus problemas. Por exemplo, agora, Brant veio ajudá-lo. Komatsu, que deveria ter sido eliminado na primeira rodada, foi carregado por ele. É claro que a operação de Brant foi bastante repugnante. Ele era rápido, isso era uma coisa. Mas depois de correr para frente, ele cortou o caminho para as pessoas que vinham atrás dele. No final, Komatsu e Brant cruzaram a linha de chegada em primeiro lugar. Capítulo 195. À medida que os competidores cruzavam a linha de chegada, a primeira partida terminou em breve. Em seguida veio o duelo culinário. Nessa disputa, embora algumas técnicas tenham interessado a Yuki, a maioria delas não passava de uma bagunça barulhenta, na opinião dele. Assim, ele prestou pouca atenção às partidas seguintes e depois deixou de se preocupar com elas. Conforme a competição prosseguia, as auras de muitas criaturas começaram a aparecer em sua percepção. Essas auras eram, sem dúvida, da Corporação Gourmet. E agora a mais forte delas já havia chegado ao local. Essa pessoa era Starjun. Seu alvo era Komatsu. Na verdade, Starjun não tinha Komatsu em alta consideração. O motivo pelo qual ele o estava visando era, por um lado, porque a Corporação Gourmet precisava desses chefes. Por outro lado, isso se devia ao fato de Komatsu ser parceiro de Toriko. Ele já considerava Toriko seu rival, pois certa vez, em meio à natureza, seu robô GT havia se deparado novamente com Toriko. Naquela época sua força havia melhorado bastante, então ele não foi subjugado pelo robô GT. Pelo contrário, ele lidou com a situação rapidamente. Esses dois irmãos sentiam-se mutuamente atraídos, e por isso ele passou a considerá-lo seu rival. Após o surgimento dessas auras, Yuki usou uma técnica semelhante à de Zebra para enviar uma mensagem à Organização Gourmet Mundial e ao seu próprio povo. Esse é o golpe do Zebra? Até o chefe Yuki sabe disso. Que medo! Mas já que ele disse, não há motivo para duvidar. Manson imediatamente chamou as pessoas presentes no local e pediu que organizassem a evacuação da multidão. Este local era enorme e havia muitos abrigos subterrâneos. Isso era só por precaução. Afinal, havia mais de 100 milhões de pessoas aqui. Naturalmente, a Organização Gourmet Mundial não construiria um local sem um abrigo. Qualquer pessoa que entrasse no local seria informada sobre a localização do abrigo mais próximo, e havia funcionários da Organização Gourmet Mundial por perto. Assim, eles poderiam garantir que a evacuação de centenas de milhões de pessoas fosse concluída em um período extremamente curto de tempo. A Organização Gourmet Mundial emitiu repentinamente um aviso de evacuação. O locutor Munage não sabia o que estava acontecendo, mas sabia muito bem que, como a Organização Gourmet Mundial havia dito isso, significava que havia perigo. Portanto, agora não era a hora para a competição. Finalmente eles chegaram. Toriko cerrou os punhos. Ele vinha se preparando há muito tempo. Sua imersão gastronômica já havia atingido o limite. Tudo se resumia a esperar a chegada de Starjun para um confronto final. Ele poderia ter se escondido com Komatsu. Assim, Starjun não conseguiria encontrá-lo. Mas ele também era uma pessoa orgulhosa. Não podia recuar sem lutar. Pensei que finalmente poderia comer algo bom. Não esperava que esses caras começassem a causar problemas de novo. Que bando de arrogantes. Zebra estava muito frustrada. Ao confrontar o pessoal da Corporação Gourmet, ele não os deixaria escapar. Zebra também detestava o mal. O pessoal da Corporação Gourmet frequentemente atacava até mesmo cidadãos comuns. Contanto que estivessem em seu caminho, eles simplesmente os eliminavam. E havia muitos pervertidos na Corporação Gourmet. Embora esta fosse a era da comida gourmet, ainda existiam assassinos em série. Quase todo esse grupo de pessoas estava reunido na Corporação Gourmet. Sunny e Coco não disseram muita coisa, mas imediatamente entraram em estado de combate. Os chefes presentes também sacaram suas facas de cozinha. Embora não soubessem o que estava acontecendo diante do perigo, não queriam simplesmente se esconder. A maioria deles pretendia lutar. Já começou? Ao ver isso, Setsuno encontrou a vovó Chio e se encontrou com ela. O que elas tinham que fazer era proteger as pessoas daquele lugar. Quanto a Yuki, ele usou telepatia para contar a Setsuno e aos outros sobre Zaus e Kouzairo estarem sendo controlados. Ele não havia contado a eles antes porque não tinha visto essas pessoas. Ele precisava vê-las para ter certeza. Após receber a notícia, a expressão de Setsuno não era nada boa. Aos era atualmente o número 1 no ranking de chefes. Ela jamais imaginou que ele também seria controlado. E lá estava Kouzairo. Ele era membro do Biótopo Zero. O motivo de sua aparição no festival de culinária era proteger as pessoas daqui. Na história original, entre as pessoas da Corporação Gourmet que vieram, havia figuras poderosas como a vovó Chio. Do lado da Organização Gourmet Mundial, não era apenas a geração mais jovem, Kouzairo e Kuribo também estavam lá. Kouzairo foi originalmente enviado para lidar com os poderosos da Corporação Gourmet. Mas no fim, ele já estava sob o controle de Joey. Na história original, ele e alguns outros haviam trabalhado juntos para emboscar Setsuno e chegaram a feri-la. Ser emboscada e ferida por alguns pirralhos. Ela ficou bastante irritada naquela hora. É claro que Kuribo não estava sendo controlado. E Shiryu havia deixado se infiltrar na Nel para coletar informações. Por isso ele a atacou.
Naquela época, Shiryu não sabia que Teppei se infiltraria na Nel, então pediu a Kuribo que fizesse isso, e na história original, Shiryu sabia que havia um traidor na Biótopo Zero, mas não sabia por que o haviam traído nem quem era. Então foi por isso que Kozairo apareceu aqui. Caso contrário, se Shiryu soubesse, não teria providenciado para que ele estivesse no mundo humano. Seu movimento de absorver calorias poderia facilmente exaurir Toriko e os outros. Após descobrirem que os dois eram traidores, Setsuno e a vovó Chiyo trocaram um olhar. Chiyo atacou Zaus diretamente e Setsuno atacou Kozairo. A velocidade deles era impressionante, e ambos eram verdadeiras máquinas de força. Com esse único golpe, Setsuno incapacitou Kozairo de se mover. Já Chiyo, por ser mais fraca, embora o movimento tenha sido inesperado, só feriu Zaus. Naquele momento, ele não havia perdido sua capacidade de lutar. Sacou sua faca em forma de lança e estava prestes a contra-atacar. Mas no segundo seguinte, uma pressão de ar extremamente forte o atingiu. Este era o golpe de pressão de Setsuno. Isso o controlou temporariamente. Chiyo também o atacou novamente com sua faca, fazendo perder a capacidade de se mover. Mestre, o que o senhor está fazendo? Ao ver isso, os olhos de Shiryu se arregalaram. Ela não entendia por que Setsuno e Chiyo atacariam Zaus e Kozairo. Há algo de errado com esses dois, senhora Setsuno? Em comparação com o pânico de Shiryu e dos outros, Yuda estava muito calmo. Embora estivesse muito confuso, ele sabia que não poderiam ter atacado aqueles dois sem motivo. Devia haver alguma razão. Ou com a força deles, se os dois trabalhassem juntos, nem 10 dos chefes ali presentes conseguiriam escapar. Mas agora, eles só atacaram Zaus e Kozairo e pararam. Nesse caso, só havia uma possibilidade. Havia algo de errado com esses dois. Eles são traidores. Setsuno disse. Ela não duvidaria das palavras de Yuki. Quanto a Chiyo, ela não duvidaria de Setsuno. Então, as duas atacaram sem hesitar. Como vocês descobriram? Nem mesmo o presidente Shiryu nos encontrou. Kozairo, sem conseguir se mover, perguntou fracamente. Já que o ataque tinha sido tão violento, não era apenas uma suspeita. Eles já tinham certeza. Não precisa se preocupar com isso. Agora, é melhor você ficar aqui deitada quietinha. Setsuno sabia que os dois não queriam traí-los, mas estavam sendo controlados. Então, naturalmente, ela não podia simplesmente matá-los. Caso contrário, não teria se contido. Neste mundo, em uma batalha de alto nível, se você se mantivesse à distância, muito provavelmente seria você quem morreria no final. Eles são verdadeiros traidores. Com uma única frase de Kozairo, os outros entenderam o que ele queria dizer. Isso já era bastante óbvio. Era uma admissão direta do fato. Enquanto todos discutiam, o pessoal da corporação gourmet também chegou. Um enxame de insetos feras que cobria o céu atacou o local. A evacuação estava quase completa. Não havia motivo para se preocupar com a possibilidade de essas pessoas estarem sendo ameaçadas. Na história original, embora não tenha sido mencionado o número de baixas nessa batalha, certamente não foi pequeno. Afinal, o ataque da corporação gourmet foi muito repentino, e eles trouxeram um grande número de feras e insetos. O alvo principal deles eram os chefes, mas eles não restringiam demais essas feras e insetos. Portanto, o número de pessoas que morreram naquela época foi realmente assustador, mas agora era diferente e o que havia dado um aviso prévio. Embora não pudesse garantir a proteção de todos e alcançar 0 baixas, certamente seria muito melhor do que na história original. Onde está todo mundo? Será que esses caras sabiam que íamos chegar? Ao entrarem no local, Tomirud e os outros ficaram chocados com a situação que encontraram. Parecia que não havia mais ninguém ali. Eles provavelmente obtiveram as informações com antecedência. Mas nosso alvo ainda é. Greenpaz estava prestes a dizer que o alvo deles, os chefes, ainda estavam ali. Eles tinham vindo para capturar os chefes, não os civis. Mas ao ver a situação no local, ele se calou. O motivo era simples. Entre esse grupo de chefes estavam Setsuno e a vovó Chiyo. Chiyo já havia se juntado à corporação gourmet antes, então eles também conheciam sua força. Mas uma Chiyo sozinha não era páreo para eles. Desta vez, poucas empresas de grande porte compareceram à corporação gourmet. Todas foram ao mundo gourmet para competir por ingredientes. Ao ver Setsuno aparecer ali, Greenpaz sentiu que a operação havia falhado. Mas agora era tarde demais para ir embora. Capítulo 196. Com a situação dentro do local em grande parte sob controle, Yuki de repente se lembrou de outra pessoa. Manson ainda estava lutando do lado de fora. As forças da Organização Gourmet Mundial estavam espalhadas pelo mundo humano, deixando as defesas do festival criticamente desfalcadas. Manson estava segurando a linha sozinho, e embora conseguisse conter a maré, Yuki sabia que estava fadado a ser emboscado e gravemente ferido por Shigematsu. Já que ele estava ali, não tinha a menor intenção de deixar isso acontecer. Ele tinha muito respeito por Manson. Ao sair do salão principal, Yuki o avistou rapidamente. Manson já estava na mesma forma monstruosa que assumirá durante a batalha contra as 4 feras. Ele não tinha outra escolha. As forças inimigas eram esmagadoras, e embora não pudessem realmente feri-lo, ele precisava liberar seu poder selado para lidar com elas de forma eficiente. Para conter o máximo possível, Manson havia se transformado novamente em um gigante musculoso. Sua estratégia estava funcionando. Todos os robôs GT e a maioria das feras foram imobilizados apenas por ele. Se todos tivessem invadido o local ao mesmo tempo, teria sido uma catástrofe. Yuki não interferiu no ataque de fúria de Manson. Ele sabia que poderia subjugá-lo num instante quando chegasse a hora. Sua verdadeira preocupação era Shigematsu. Em pouco tempo, uma presença surgiu no limite de sua percepção. A figura estava envolta em um manto, mas, para os sentidos de Yuki, escondê-la era impossível. Sem dúvida foi o vice-presidente da Organização Gourmet Mundial, Shigematsu.
Seu poder era um paradoxo, forte o suficiente para entrar no mundo gourmet, mas não forte o suficiente para causar grandes impactos por lá. Ele se tornou vice-presidente devido às suas excelentes habilidades administrativas e à sua ambição, qualidades que o próprio Ishiryu não possuía. Foi por isso que Ishiryu manteve por perto. Ishiryu não temia que Shigematsu causasse problemas, ele sabia que podia mantê-lo sob controle. E ele estava certo. Sob a liderança conjunta dos dois, a organização gourmet mundial cresceu a um ritmo incrível. Na verdade, embora Shigematsu fosse ambicioso, ele jamais teria se voltado contra seu próprio povo. Mas o homem que se aproximava agora não era mais ele mesmo. Era um fantoche sob o controle de Joy, uma boneca que não reconhecia amigos nem família. Era natural que ele atacasse Manson. A única razão pela qual ele não matou na história original foi provavelmente um lampejo de seu antigo eu. Conforme a aura de Shigematsu se aproximava, Yuki fixou o olhar nele. Ele não esperou pela emboscada. No instante em que Shigematsu ordenou que sua serpente de estimação atacasse, Yuki já estava lá, um borrão de movimento surgindo diante do homem e da besta. 2 punhos se ergueram. Uma onda de poder inundou seus corpos. A natureza de Shigematsu era como a de sua serpente, uma víbora à espreita nas sombras, aguardando o momento perfeito para atacar. Mas desta vez, Yuki também estava à espreita nas sombras e atacou primeiro. Yuki calculou o momento perfeito para sua intervenção, de modo que Manson viu toda a traição se desenrolar. Por um instante, Manson ficou completamente atônito. Mesmo em seu estado de fúria, uma pequena parcela de sua mente ainda permanecia intacta. Ele sabia que Shigematsu não estava lá para ajudar. Se estivesse, teria se juntado à luta pelo perímetro, não teria ocultado sua presença e se aproximado sorrateiramente por trás. Só havia uma explicação. Shigematsu estava ali para matá-lo. O pensamento era tão inacreditável, tão chocante, que o trouxe de volta a um estado de quase lucidez, e seu poder desenfreado ficou momentaneamente sob seu controle. Ao ver isso, Yuki enviou vários picos de calorias para o corpo de Manson, ajudando-o a recuperar o controle total de sua força descontrolada. Shigematsu, diga-me, por que você está fazendo isso? Manson olhou fixamente para ele, com o rosto tomado por uma expressão de fúria e incredulidade. Shigematsu permaneceu em silêncio. O que ele poderia dizer? Estava sendo controlado? Nem todos sob o controle de Joy se tornaram marionetes silenciosas como Teppei. Personagens poderosos como Moyan Shaishai e Shigematsu mantiveram suas personalidades, mas ainda eram obrigados a obedecer às ordens de Joy. Não adianta perguntar, diretor. Ele está sendo controlado, assim como Zauz e Kouzairo estavam lá dentro. Vovot e Oi Setsuno já cuidaram deles. As palavras de Yuki atingiram Manson com outra onda de choque. O quê? Kouzairo e Zauz estavam controlados? Impossível. Ao ouvir isso, o próprio Shigematsu ficou estupefato. Embora Zauz e Kouzairo não fossem páreo para Setsuno, com o caos atual do ataque da corporação gourmet, se tivessem sido cautelosos e lançado um ataque surpresa, nem mesmo ela teria escapado ilesa. Nada é impossível. Vamos lá, diretor. Devemos voltar para dentro. A situação lá dentro está basicamente sob controle. As feras lá fora não representam mais uma ameaça. Yuki disse. Os lutadores mais fortes dentro do local estavam bem, então essas feras não poderiam causar nenhum dano real. Se eles atacassem agora, Setsuno provavelmente os eliminaria com um único golpe. Manson assentiu com a cabeça, e o grupo voltou para o salão principal, aproveitando o tempo para ajudar Rin a lidar com seu oponente no caminho. Ao entrarem no local, uma onda de pressão aterradora irrompeu do exterior. As feras e os insetos que haviam sido contidos foram instantaneamente esmagados, transformando-se em pasta. Parece que a vovó Setsuno fez sua jogada. Um ataque de pressão tão poderoso só poderia ser obra dela. A corporação gourmet havia sido reduzida a uma piada patética. Estavam encurralados, sem saída. A batalha entre Toriko e Starjun, contudo, ainda estava em curso. Mesmo tendo separado o campo de batalha, as consequências do confronto ainda eram impressionantes. Enquanto a batalha continuava, uma nova presença pairou sobre todo o local. A aura era tão imensa que até mesmo Yuki sentiu uma forte pressão. Que presença é essa? A poderosa aura foi sentida por todos. Até mesmo Manson começou a suar frio. Ele está aqui. Mesmo que você tenha estabilizado a situação, você não é páreo para ele. Shigematsu finalmente falou. Ele sabia que era Joy. A força de Joy era imensa, nem mesmo a vovó Setsuno era páreo para ele. Bum! Ao mesmo tempo, 2 auras ainda mais colossais irromperam, varrendo instantaneamente não apenas o mundo humano, mas todo o planeta. Esta é a aura do presidente Shiryu. Manson reconheceu imediatamente a presença familiar. Sem dúvida, era o presidente Shiryu. Quanto ao outro, devia ser o chefe da corporação gourmet Midora. Os dois começaram a lutar, e a batalha era tão intensa que eles não conseguiam mais suprimir suas auras. A presença deles era ainda mais forte que a dos 8 reis. Os 8 reis naturalmente também sentiram essas 2 auras, mas não agiram. Para que se movessem, teria que ser algo que ameaçasse o próprio mundo gourmet. A batalha entre Midora e Shiryu foi um assunto entre humanos. Os 8 reis não tinham nenhuma relação com nenhum deles e naturalmente não se envolveriam. E honestamente, um único 8 rei não ousaria interferir casualmente com esses dois. Afinal, a força deles era grande demais. A intromissão de um único 8 rei poderia acabar lhe custando a vida. Portanto, mesmo que esses dois estivessem lutando no mundo gourmet, contanto que não causassem um massacre em larga escala, os 8 reis não se importariam. Eles podiam brigar o quanto quisessem. A aura do presidente? Isso é assustador. Como alguém que havia sido acolhida pela Organização Gourmet Mundial, e com seu irmão sendo um dos 4 reis celestiais, Rin havia feito muitas contribuições e tinha um bom relacionamento com Ishiryu. Embora soubesse que ele era forte, ela nunca imaginou que ele seria tão forte. Sua aura por si só era suficiente para fazer as pessoas tremerem, e essa era uma aura vinda do mundo gourmet.
esse não é o ponto principal. O ponto principal é o cara que está aqui. Vamos lá. Hora de ver esse gênio. Yuki agarrou Shigematsu e saiu. Os outros a seguiram imediatamente. A essa altura, a batalha estava praticamente terminada. Tinha que estar. A aura de Joy havia envolvido todo o local, tornando impossível continuar lutando. É claro que Toriko e Starjun eram diferentes. Os dois ainda estavam brigando. O enredo do mangá e do anime era completamente diferente aqui. No anime, Toriko e Starjun eram adversários de igual poder. Quando Joy apareceu, a batalha entre eles foi interrompida à força, e os dois foram juntos ao local para enfrentá-lo. Mas no mangá, Toriko não era páreo para Starjun. Ele foi espancado até perder alguns membros. No fim, foi o Demônio Vermelho quem apareceu para salvá-lo, ferindo Starjun gravemente com um único golpe. A diferença de poder entre eles não era pequena. Naquele momento, o Demônio Vermelho só podia se manifestar por um instante, caso contrário, o corpo de Toriko teria entrado em colapso prematuramente. Antes de partir, o Demônio Vermelho também havia reparado as partes do corpo que faltavam a Toriko, mas, naquele momento, Toriko já havia perdido a consciência. Starjun, no entanto, ainda tinha forças para lutar. Para salvar Toriko, Komatsu tratou Starjun e concordou em ir embora com ele. No salão principal, Setsuno e os outros olhavam com ar sombrio para a figura que flutuava no ar. A pessoa estava completamente envolta em um manto preto. Setsuno, você consegue lidar com esse cara? Sentindo a aura aterradora que emanava dele, a vovó Tio não pôde deixar de perguntar. Ela tinha certeza de que não era páreo para ele. A pressão era grande demais. Joy estava usando o corpo de Froese. Froese era uma pessoa que havia consumido o menu completo de Acácia, e suas células gourmet haviam atingido 100%. Embora Froese não fosse uma caçadora gourmet, e seu poder de combate fosse um pouco mais fraco, ela ainda não era alguém que Setsuno pudesse enfrentar. Não, a aura desse cara é muito forte. Ela estava prestes a dizer que não tinha a menor chance, mas num instante, uma faca de cozinha apareceu na mão da adversária. No momento em que a viu, seus olhos se arregalaram e ela soltou um suspiro de espanto. Nesse momento, todos olhavam para Setsuno com expressões perplexas. Em sua memória, ela sempre fora calma e serena, mas jamais imaginaram que ela ficaria tão perturbada agora. Senhora Setsuno, há algo de errado com essa faca? Yuda observou com muita atenção. Ele descobriu que o motivo da reação dela não era a pessoa em si, mas a faca de cozinha que ele tinha na mão. É claro que há um problema. Esta faca é a faca exclusiva do Frozen-sama a Cinderela. Joy, onde você conseguiu esta faca? Nesse momento, Setsuno estava extremamente irritado. Naquela época, essa faca havia sido enterrada com Froese. Agora que ela apareceu aqui, significa que Joy desenterrou seu túmulo. Setsuno tinha imenso respeito por Froese. Os alunos de Acácia sentiam o mesmo. O respeito deles por Froese era ainda maior do que o respeito que tinham por Acácia. Como Setsuno poderia tolerar que alguém desenterrasse o túmulo de Froese? A faca do deus gourmet Froese? Como isso é possível? Finalmente, todos entenderam por que Setsuno estava tão chocada. Se fosse com eles, ficariam igualmente chocados. Ah, é? Você me reconhece? Eu não fiz nada. Como você sabe quem eu sou? Joy também ficou um pouco perplexo por Setsuno tê-lo reconhecido. Embora ele tivesse causado problemas no mundo humano centenas de anos atrás, e Setsuno o conhecesse, isso era normal. Mas ele desapareceu rapidamente e estava escondido na escuridão. Logicamente, ela não deveria ter sido capaz de reconhecê-lo. Esse não é o ponto. O ponto é a faca na sua mão. Onde você a conseguiu? Responda-me, Joy. Setsuno não queria perder tempo com palavras. Ela só queria saber como ele tinha conseguido aquela faca. Logicamente, a localização do túmulo de Froese deveria ser conhecida apenas por ela, pelos alunos de Acácia e pela própria Acácia. Ela não achava que alguém do grupo revelaria a localização de seu túmulo. Como eu consegui? Claro, eu simplesmente peguei. Afinal, essa faca era minha. O tom de Joy tinha um toque de descontração. Mas no segundo seguinte, uma luz azul brilhou. Joy desviou rapidamente. Apesar de sua velocidade, sua capa foi arrancada instantaneamente e algumas contas caíram no chão. Ao ver isso, os olhos de Yuki brilharam. Essas contas eram as esferas da vida de Joy, que salvavam vidas. Uma conta podia ser usada como uma vida. Isso era ótimo. Yuki as colocou diretamente em seu próprio espaço. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.